Vamos lá, quero te ouvir sobre pontos que a gente deve prestar atenção nessa semana, nos próximos dias. Conta pra gente. Olha, Thalita, eu vou discordar de outro colega nosso, do Fernando, que estava bem preocupado com a reforma ministerial, no sentido de que ela seria uma demonstração de pouca força, né? Como a gente sabe, o presidente Lula está se recuperando uma cirurgia e vai tratar da reforma só na semana que vem, mas há uma pressa do próprio presidente Lula e há uma pressa dos próprios parlamentares, enfim, por quê? A partir do dia 7, o presidente entra numa nova agenda pesada de compromissos internacionais. Então fica um bom tempo fora do Brasil e, como a gente já falou em outros momentos, passa por ele as decisões finais, os encaminhamentos. O Arthur Lira já mandou recado que não gostou dos atravessamentos do Alexandre Padilha, etc. Né? A gente já sabe o desenho que isso tem, de que sim, será o PT que vai cortar nessa carne. Agora, as reformas ministeriais no governo Lula, eles são um pouco mais lentas, né? O Lula demorou 1 ano para fazer sua primeira reforma ministerial no primeiro governo, não trocou do primeiro para o segundo mandato já estava em curso quando ele fez, né? Então o presidente vai fazendo de maneira mais lenta, né? Bem pensada e claro, porque ele precisa lidar com isso. Isso é um sinal de fraqueza política? Não, porque o governo não tem votos suficientes para ter maioria em nenhum tipo de projeto, que eu sempre digo, nem para dar nome para aeroporto. Né? Hoje o governo tem uma base governista que é suficiente para impedir a tramitação de um projeto de impeachment, mas não para decidir questões que são relevantes. Segundo, com exceção do União Brasil, todos os outros partidos, PP, republicanos, etc., já estiveram na base do governo. Então não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma novidade disso. Né? O governo está se preparando, aí sim, respondendo a sua pergunta. O que é que a gente deve prestar atenção? Na semana que vem, a gente deve ter o anúncio do Plano de Transição Ecológica. E ele é muito importante, porque ele faz parte do tripé do plano econômico do governo. A gente sempre diz, o governo quer baixar os juros para incentivar o consumo e o crédito. Por isso precisava derrubar o arcabouço fiscal, né, o teto de gastos, precisa derrubar a taxa de juros. E a gente tem reunião do Copom na semana que vem, segundo motivo, e já digo sobre isso, o governo já mandou dizer, se o Campos Neto baixar apenas 0,25, que é a estimativa do mercado, o governo vai para cima no Senado para trabalhar com a demissão do Campos Neto. Pode ter um pouco de falastronice nisso, tem que ter bala na agulha, mas o setor mais animado do mercado calcula uma queda de 0,75 e o governo gostaria que fosse em torno disso, mas acho bastante improvável que chegue a 0,50, deve ficar mesmo no 0,25. Então isso já é uma coisa. E essa é uma das pernas, então, como eu dizia, da questão econômica. Qual é o restante do tripé? É a reindustrialização, que para o Lula e para o governo é tão importante, que é a responsabilidade do Alckmin, e o tema da economia verde, ou seja, o Brasil não vai se reindustrializar com tecnologia de segunda mão, com tecnologia poluente, não vai olhar para trás. O Brasil tem que se reindustrializar com tecnologia sustentável. Ele quer se colocar como pioneiro dessa transição ecológica. Então, esse anúncio, ele é importantíssimo. Ele tem algumas questões, acho que vai dar muito pano para a manga, porque ele joga uma parte de responsabilidade justamente para o mercado financeiro. Possivelmente vai ter uma regulação aí do mercado de carbono e vai ter um anúncio de um título da dívida do governo especial, chamado de Green Bonds, né, títulos verdes, enfim, específico para projetos de financiamento. Tem uma crítica muito forte entre as ONGs e o movimento ambiental sobre esse tipo de mecanismo para a transição. Então a gente deve ter aí bastante pano para manga. Mas também o presidente espera que em breve, junto com isso, o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, anuncie um novo plano industrial, que deve focar na indústria da saúde, na indústria militar e em partes do agronegócio, assim, na cadeia do entorno do agronegócio. O problema que o presidente e o vice-presidente Alckmin estão lidando é o que fazer com alguns setores que tecnologicamente não conseguiram alcançar esse setor
mais limpo, menos poluente, porque os dois temas estão relacionados, né? Então, a indústria têxtil, a indústria de calçados, a indústria de cimentos, a indústria siderúrgica, né? São indústrias que têm muito emprego, mas que estão defasadas tecnologicamente para competir internacionalmente. E incentivar uma alta tecnificação pode gerar uma massa de desempregados que não se conseguiria se recolocar no mercado. Então, essa é uma das questões que o Alckmin tem tratado. A outra questão é o lobby de setores mais conservadores, como a indústria automotiva, que continua insistindo para ser beneficiada e, como a gente viu no programa do carro popular, leva muito dinheiro, mas entrega muito pouco, né? É pior que o Centrão nesse aspecto, né? Então, também tem uma expectativa de como é que o vice-presidente Alckmin vai apresentar esse projeto, né? Como é que vai ser isso? Eles estão chamando, inclusive, nos bastidores do Planalto, como a reinvenção da indústria nacional, a refundação da indústria brasileira. Tem muita estimativa nisso. E, de fato, na área da saúde, no complexo militar, há muita demanda global. O Brasil realmente conseguiria se colocar num outro patamar. Então, no mês de agosto, graças à reforma ministerial, por isso que eu comecei discordando do Fernando, um duelo de historiadores e gremistas, o governo precisa ter tranquilidade para passar no Congresso. E por isso é importante, antes da volta do recesso, resolver essa questão. De novo, eu não acho que é perda de força política, ao contrário. Né? O governo está calculando o seguinte, a reforma tributária, a gente já falou sobre isso, o Miro tem falado também, a segunda fase da reforma tributária é muito pior e muito mais complexa do que a primeira, porque lida com renda e a principal proposta do ministro Fernando Haddad é taxar os super ricos. Né? É atingir em torno de 200 mil pessoas que ganham 1% dos ricos do Brasil, ele já arrecadaria aí um volume significativo, em torno de 10 bilhões de reais, se eu não me engano. E já teve oposição do Arthur Lira para essa proposta. Então, o governo precisa ter força, né? E força vem de votos nessa lógica, enfim, uma vez que os movimentos populares, sindicais, etc., né, tem faltado com essa parte mais de mobilização de ruas e de pressão. Então, tem bastante coisa para a gente prestar atenção na próxima semana, no mês de agosto, mas o que eu quero chamar a atenção dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, é que vejam que aí a iniciativa volta para o governo federal. Nós passamos os últimos 2-3 meses observando como o Arthur Lira sequestrou a iniciativa da ação política e agora o governo federal consegue retomar essa iniciativa com um pacote de bondades, digamos assim, reindustrialização, transição ecológica, etc. E, de novo, isso será possível com uma reforma ministerial bem sucedida e vai ser... precisa musculatura para isso, né? Além do mais, só para concluir mesmo esse tema da reforma ministerial, um dos nomes que vem aí é o Silvio Costa Filho. Além de ser do Republicanos, é filho do Silvio Costa, que foi um dos mais leais apoiadores, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. Então, o André Fufuca, de fato, que também está sendo considerado praticamente ministro, é um caso meio gozado, né? Um sujeito que se elegeu como Menudo do Maranhão, muito próximo ao Eduardo Cunha, enfim, mas ele vem da cota do Ciro Nogueira, né? E aí que é quem manda junto com o Arthur Lira no PP. Então, esse vem um pouco mais desconfortável, digamos assim, mas, no geral, o Lula também não está se cercando ou não escolherá ministros que possam lhe criar problemas. E ele já mandou avisar o Centrão que eles precisam também apresentar nomes de mulheres, porque como a gente tem repercutido, né, soa muito mal, o que não quer dizer que nenhuma daquelas ministras ou secretárias que a gente tenha mencionado está a salvo. Da semana passada para cá, só para concluir mesmo, Silvio Almeida foi o que tirou o pescoço da guilhotina no momento. Olha. Mas todos os demais continuam sob júdice e com possibilidade de serem trocados. Então, o PP já encontrou o nome da mãe de um parlamentar, etc., da Paraíba, para apresentar para a Caixa Econômica. E a gente deve ter outros nomes, aliás, para a FUNAD, deve ter outros nomes de mulheres, né, da ala do Centrão, para compor o Ministério e esses outros cargos. Então, semanas agitadas, vai ter bastante coisa para a gente conversar nos próximos dias. Pois é, não dá para a gente saber em que dia, né, isso vai acontecer, essa batida de martelo por parte de Lula vai acontecer em relação à reforma ministerial, né? Muito provavelmente nessa próxima semana.
O que eu posso imaginar, assim, chutando, a cirurgia do Lula foi antecipada, inclusive, para que ele pudesse ter mais tempo para negociar. As negociações passam por ele, a decisão passa por ele, e passa também por um processo até de, como a gente tem dito, né? Vai rever, vai cortar na carne do PT, tem coisas a decidir, né? Vou dar um exemplo. De modo geral, com exceção do Flávio Dino, todos os ministros ex-governadores têm ido muito mal. O Rui Costa já adiou 3 vezes o anúncio do novo PAC. E é uma pessoa que foi muito criticada pela articulação política. Eu estava vendo o levantamento do Congresso em Foco, quem são os ministros mais valorizados pelos deputados. O Rui Costa não aparece entre os 15 primeiros. Ele aparece depois de outros ministros menos conhecidos do público, como a Esther Delvecq, né, que é uma excelente ministra, mas um cargo mais técnico, né? Então ela é mais vista e é mais respeitada pelos parlamentares do que o Rui Costa. O Wellington Dias também, né? Ele ficou conhecido pelo anúncio da volta do Bolsa Família, etc., mas parou aí num tema que é central para o governo, combate à fome, desenvolvimento social. Qual é o problema? Lula teve 75% dos votos no Piauí, não pode mandar de volta para o Senado o governador que tem esse coeficiente eleitoral. Então se menciona, inclusive, de tirar o Bolsa Família e se mandar para o Fernando Haddad no Ministério da Economia e realocar o Wellington Dias na ciência e tecnologia, por exemplo, para entregar o desenvolvimento social esvaziado para o André Fufuca. Então, são esses jogos que o presidente tem que decidir, né? O Camilo Santana não está com cargo sob risco a princípio, mas também se prendeu no emaranhado da reforma do ensino médio e não saiu mais de lá. Então, todos esses governadores, né, esses ministros, então o Lula também está fazendo lição de casa, está chamando aqui para conversar e perguntar cadê, né, onde estão os resultados, né? Mas, a princípio, o desenho deve ser esse, a gente perder, o PT perder cargos, os partidos mais próximos, PCdoB e PSB, e a gente ter alguma dança da cadeira, mas a gente deve ter aí de 4 a 5 novos ministros, ainda que não tão em postos muito chaves, né, com exceção talvez do desenvolvimento social, e muitos aí de segundo escalão, né, Correios, como o Fernando comentou dias atrás, né, a FUNASA, que foi recriado para compensar a perda da saúde, enfim, mas a gente deve ter isso. Então o Lula gosta de fazer essas mexidas no final de semana. Eu diria que se a gente não tiver algo mais nítido nesse final de semana, no próximo, porque, como eu disse, dia 7 o Lula quer viajar e o Congresso quer voltar às atividades do recesso já sob nova configuração da base governista. Então, é para os próximos 10 dias, mas não tem dia para anunciar. E talvez seja, inclusive, a conta-gotas, um ministro de cada vez.